Hoje o tema é segurança. Como eu posso atuar com segurança na psicopedagogia? Então pensem e coloquem aí tudo que vocês têm de crença limitante na psicopedagogia. E aí, qual que é a minha crença limitante? Eu não vou conseguir clientela, eu não vou conseguir dinheiro suficiente, eu não sei cobrar. Vamos colocando aqui para a gente saber da onde vai. Medo do julgamento, Paula, está me deixando presa. Bacana, olha aí. Medo de ser julgada, isso é importantíssimo a gente trabalhar. E aí eu vou dar dicas como que a gente vai trabalhar essa segurança, esse medo de ser julgada, porque o medo às vezes nos impede de tentar, né, de começar. E aí a gente já sai perdendo no começo, né? A gente já perde de cara, porque a gente não está nem ousando testar por conta do medo. O medo termina segurando muito a gente, mas a gente vai falar disso também. Que mais? Qual é outra crença limitante que vocês têm? Deixar o certo pelo novo. Isso é legal, gente, por isso que hoje eu quis contar a minha história aqui para vocês, porque como todo mundo passa por isso. Eu tenho medo que as pessoas percebam a minha insegurança. Bacana, Lindsay. E daí que a gente tem que estar muito segura, e eu vou contar um segredo aqui, as histórias fazem isso com a gente. As histórias dão aquela segurança, aquele impulso, aquela certeza de que tudo vai dar certo, de que o nosso problema tem solução, a gente se sente segura, como se a gente estivesse enfrentando os nossos dragões do medo, as nossas bruxas da insegurança. A gente vai fazer uma dinâmica também para a gente mandar embora essa insegurança, hein, gente? Medo de não conseguir atingir os objetivos com o paciente. Medo de perder pacientes, pois tem alguns pais que não entendem o trabalho. Tá. Que bacana o que está saindo aqui, gente, tá bem de encontro. Olha só, os pais não vão entender se eles não sentirem essa segurança na gente. Para a gente não passar insegurança, a gente também tem que se trabalhar. Por isso que eu falo que as histórias têm esse poder. Enquanto eu vou trabalhar a insegurança do meu paciente, eu estou trabalhando a minha também. Muitas vezes, gente, a gente vai escolher a história ou a gente vai falar para o nosso paciente aquilo que a gente precisa ouvir. Aliás, eu vou contar um segredo para vocês que eu descobri nesses 29 anos aí de consultório. A gente o paciente vem para a gente, o paciente que a gente consegue lidar e que vai nos ajudar a lidar com as nossas questões também. Então, é muito bacana quando a gente percebe a conexão do que vem para a gente. É aquela coisa do que a gente vai atraindo mesmo. E a gente vai atraindo o paciente que a gente se trabalha. Quem já atende, conta isso, na verdade, que muitas vezes se percebeu no seu próprio paciente. Deixar o certo pelo novo. Tá, então eu vou contar uma coisa. Eu vou começar a contar a minha história para vocês, até porque eu vim da sala de aula e não é fácil fazer essa transição, porque tem todas as crenças, né? Uma que a gente escolhe a sala de aula porque gosta. Aí vai para a psicopedagogia, descobre um mundo novo, descobre que pode atender com autonomia no consultório, que pode ter, né, você pode ter mais, essa coisa da independência mesmo, né, a autonomia mesmo é o que pega, né, você tem um lugar só seu, que você é sua própria chefe, mas você sair do certo que colocaram aqui, né, que você tem um salário, você tem férias, e é vendido todas essas vantagens, né, de ser professora, de trabalhar em escola. Tem bolsa para filho, então tem um monte de vantagens que às vezes, ao invés de serem vantagens, viram desvantagens na hora que a gente quer migrar para o nosso próprio consultório. Então eu vou contar até que eu fui fazendo essa migração aí aos poucos também,
Eu fui pondo um pezinho aqui, outro ali, até eu me sentir segura e montar o meu consultório. Mas eu trabalhei em escola de educação infantil por 6 anos, e depois eu fui para uma escola de maior, bem grande, de ensino fundamental, e eu trabalhei por mais 10 anos nessa escola, quase 11. Aí, quando eu fui ter o meu filho, eu pedi 1 ano de licença maternidade. Não, licença maternidade 6 meses. Eu pedi 1 ano de licença, porque eu já tinha 5 anos de casa. Então eu podia pedir essa licença sem remuneração, claro. Mas era uma maneira de segurar o meu emprego e de testar se ia dar certo. E eu comecei a testar. E aí, eu fui fazendo a minha divulgação com alguns, pais de ex-alunos, e a coisa foi aumentando, né. E aí a gente vai se sentindo segura, eu pedi mais 1 ano de afastamento, até que o consultório começou a bombar, a vir bastante pacientes. Mas enquanto eu dava aula, eu comecei a atender no outro período. Quem quer fazer essa transição, começa a atender no período contrário, daquele que te dá já aquele suporte financeiro, aquela segurança, né? E aí a gente vai colocando o pezinho, experimentando, mas não dá para a gente fazer a transição sem tentar. A gente tem que começar de alguma maneira. E quando eu comecei, quando eu fiz a psicopedagogia, eu já abri uma salinha, eu dividi uma sala com uma outra professora, que ela trabalhava em outro período, então era muito bom, porque a gente trocava os períodos, de manhã ela estava na escola, à tarde no consultório, de manhã eu estava no consultório, à tarde na escola. E assim a gente vai testando. E a segurança a gente vem com a prática. É lógico que hoje eu já não me preocupo mais se eu vou atender os pais juntos, se os pais vão brigar no meio da sessão, se eu vou me sentir segura passando o diagnóstico. A gente vai indo com calma, né? Então vai sendo essa experiência que vai dando esse fortalecimento para a gente dar um feedback bacana para os pais, né? Porque a gente vai se sentindo mais fortalecido. Ou, sei lá, vamos imaginar que as pessoas, eu faço muita supervisão, e eu tinha umas pessoas que eu orientava, que não se sentiam seguras em atender adolescente, então elas só queriam atender crianças, elas tinham medo de como que seria na sessão, e aos poucos eu fui mostrando para elas que elas poderiam atender os adolescentes, que poderia atender adulto, que não precisava ficar tão preocupada quando estava atendendo os pais também, né? Porque antes é aquela insegurança, aquele começo mesmo. É que nem para os professores, né? Que a primeira reunião com os pais não dá aquele frio na barriga. Então é a mesma coisa, a primeira anamnese, a primeira devolutiva. Agora, para ajudar na segurança, quando vocês forem fazer o primeiro diagnóstico, estão começando, faça uma supervisão. Faz o diagnóstico todo, pega todo aquele material e vai conversar com uma pessoa que já esteja no ramo, que já possa te orientar, e aí ela vai fazer um fechamento do diagnóstico com você, e você vai se sentir mais segura em fazer aquela devolutiva para os pais ou para a escola. Então, tudo é questão de treino. Gente, vão colocando aí as inseguranças de vocês. Eu quero saber qual é a maior crença limitante que vocês têm. Porque eu gosto de falar aqui com vocês o que eu falo também para os meus pacientes. A gente tem que imaginar que o nosso cérebro, a nossa cabeça é o gênio da lâmpada. Toda vez que eu mando um pensamento limitante, ele vai falar: seu desejo é uma ordem, sim senhora, isso mesmo. Ah, não vai dar certo? Então não vai dar certo. A gente não pode receber uma mensagem do inconsciente positiva, que dê um caminho, se a gente está mandando uma mensagem contrária. Se eu estou falando, não vou conseguir, não vai dar certo, nunca vou ter meu consultório, nunca vou me sentir seguro o suficiente, é isso que está acontecendo lá dentro.
Agora, olha só, gente, se a gente fala, por exemplo, vamos perceber como é que isso funciona. Olha o nosso cérebro, se a gente está sonhando, tá? A gente está tendo um pesadelo, como é que o nosso corpo reage? Ele reage como se aquilo fosse real, né? Você está caindo do precipício, teu coração dispara, você tem frio na barriga, você acorda suando frio. Então, aquilo, para a gente, o cérebro não distingue se é real ou se é imaginário. Quando se a gente falar que vai dar certo ou não vai dar certo, para ele é tudo ok, porque a gente que está dando o comando. Então, isso é muito importante a gente ter na cabeça e muito importante também para a gente saber o poder das histórias, né? As histórias são poderosas por isso. Quando você está ouvindo lá que teve um problema, enfrentou o monstro, enfrentou o dragão, enfrentou a dificuldade e venceu no final, é essa mensagem que você está mandando. Por isso que eu gosto tanto daquela história que eu falei ontem para vocês, que eu conto logo no primeiro dia de atendimento, que é a árvore dos desejos, né? Então, aquela pessoa super pessimista, que falava que nada dava certo, nunca, né, achava que nada de bom acontecia, ele ganhou uma árvore dos desejos, ele podia pedir tudo que ele quisesse, ele pediu, foi acontecendo, a vida dele foi mudando, tudo estava bem, mas uma hora ele começa a achar tudo estranho. Nossa, que coisa estranha, nossa, isso não pode estar acontecendo comigo. E aí, o pensamento, ele só pensou uma hora que a mulher podia ser um monstro e devorá-lo. E, como ele desejou, o desejo foi atendido. Então, essa história, que eu adoro contar para os meus pacientes, que é uma adaptação dos Green, ela diz tudo. Ela fala o quanto a gente comanda o nosso caminho, o quanto é a gente que decide o que a gente quer ou o que a gente não quer. A mesma coisa num sonho bom, né? Você está sonhando, está numa praia paradisíaca, com o crush que você acha maravilhoso, e aí de repente te acordam, você estava lá naquela sensação de deleite, você estava vivenciando aquilo. Então, a gente tem que aprender primeiro, eu acho que a primeira coisa é acabar com essas crenças limitantes, a gente começar a pensar no que a gente deseja, não o que a gente não quer, o que a gente teme. Então, vamos fazer hoje, ó, vocês vão perceber todas as crenças que limitam vocês, anota tudo e vamos destruir, tá? Então, lição de casa, anota, pega um papelzinho, coloca assim, não vou, não, as pessoas não vão sentir a minha insegurança, não vou ter dinheiro suficiente. Tudo que vocês acham que limita de alguma maneira, coloca no papel e destrói. É mágico? Não, gente, não é mágico. Mas pelo menos a gente começa a dar comandos diferentes. A gente começa a dar os comandos certos do que eu desejo, não daquilo que eu temo. E a maioria das pessoas fica fixa naquilo que teme, naquilo que pode não dar certo. Boa noite, Fábio. Deixa eu ver aqui mais. Boa noite. Tá. Vamos lá. Gente, se vocês acharem que essa é uma live que vai ajudar algum psicopedagogo, algum professor, alguém que vocês conhecem, que precisa ouvir isso, que precisa trabalhar a segurança, aperta o aviãozinho e vamos mandar para essas pessoas. Já é uma maneira também da gente multiplicar conhecimento, porque um dos temas que eu escolhi hoje aqui é a gente procurar a nossa turma certa, isso é importantíssimo. Procurar as pessoas que também querem crescer, que também querem melhorar, que vão te incentivar a estudar, a buscar cursos, a montar a sua sala, porque tem muita gente que é acomodada e vai querer ficar falando assim, que isso, 10 dias de live, todo dia você vai marcar, vai fazer curso, que você vai inventar de montar um consultório? Você está aqui na escola, salário fixo, férias, 2 férias por ano, vai ter aposentar mais cedo, acho que nem isso tem mais agora.
É isso, gente, a gente tem que começar a se juntar com as pessoas que pensam como nós. Isso faz uma corrente de desenvolvimento e de crescimento, assim, muito grande. Crenças são pensamentos, interpretações que você toma como verdadeiros, mas que no fundo são falsas, ou pelo menos não são verdades absolutas. Essas crenças impedem a sua vida de se tornar melhor. Isso mesmo, Fábio. É, a gente é por isso que são chamadas de crenças, não precisa ser uma verdade absoluta, né? Por isso que se você acreditar que você não vai dar certo, acreditar que não vai dar certo, de qualquer maneira você vai estar certo. Porque é você, a crença é sua, né? É você que está dando o comando dos próximos passos. Porque quando a gente decide uma coisa, parece que tudo caminha, parece que é mágico, né? Você ouve falar num livro que você nunca tinha escutado falar, você focou o interesse naquele livro, um monte de gente começa a te falar do livro, ou de uma viagem, ou de uma cidade, um lugar que você não conhece. Por quê? Porque o nosso cérebro foca naquilo que a gente deseja. Quem aqui, por exemplo, ah, nunca experimentou quando quer ficar grávida, parece que só vê gestante na sua frente, só aparece coisa de bebê. Por quê? Porque o teu cérebro está focado na gravidez. Então parece que vem grávida, surge, brota grávida de tudo que é lugar. E é por isso que eu falo para a gente focar naquilo que a gente deseja. Olha, Paraíba, que bacana, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Travou? Tá. Bom, então vão colocando aí as crenças que seguram você de ser uma psicopedagoga exponencial, de seguir, de focar naquilo que você deseja, tá bom? Os grupos iguais, a utilização das histórias, foi o que eu falei agora para vocês. Eu utilizo muito essa história da árvore dos desejos e também a minha história da caraminholas na cachola, porque eu fiz para uma pessoa também que era sempre essa coisa das crenças limitantes e que é uma maneira simbólica da gente mandar jogar todas as minhocas fora, todas as caraminholas, todas as crenças limitantes, tá bom? Gente, essa coisa do pensamento, eu trabalho muito pela programação neurolinguística e do que a gente pensa, de como a gente pensa, do cérebro, pela simbologia do Jung, do que a gente atrai, do que a gente faz, mas não entendo por ele, tá bom? Então vai. Que outras crenças? A crença de não ganhar dinheiro. Como é que eu posso lidar com isso? Às vezes de não ter um lugar certo, não preciso começar, até na primeira live, essa live era como se fosse para a gente pegar os dados de todas as lives, do que poderia atrapalhar na psicopedagogia, e a gente fazer uma live para a gente pegar de todos esses temas, qual é o que me deixa mais insegura, né? A devolutiva com os pais, é o diagnóstico, é a parte financeira, é montar um negócio, investir em algo que está começando. Mas eu coloquei muito nessa parte aqui de começar um novo negócio, deixar o que está certo, investir no novo, essa coisa de ter um lugar, isso eu acho importantíssimo. Tem gente que começa atendendo nas casas, mas nunca você vai ser vista, e olha que eu supervisiono muita gente, nunca você vai ser vista como uma psicopedagoga quando você faz esse atendimento na casa. Uma que eu acredito muito nesse espaço neutro do consultório. Você ter um espaço onde a criança sente que aquele espaço é onde eu vou, que é um espaço só meu, porque quando ele está na casa dele, ele sabe que o comando é dele, né? Que ele, eu vou inventar, vou sair para beber água, vou ver quem que está tocando o interfone. Nunca eles estão inteiro naquele espaço e no atendimento, como eles estão no espaço psicopedagógico. Então, eu acredito muito
que para a gente começar, pode ser uma salinha simples, eu posso dividir com outras pessoas no começo, mas eu tenho que ter o meu espaço, e eu tenho que frequentar esse espaço. Isso é muito importante, eu estar lá, e nem que eu vá lá para estudar, eu sento, estudo, eu estou fazendo aquele espaço como meu, né, para as pessoas perceberem. Eu vejo muito que, às vezes, eles pegam uma sala, no consultório, às vezes, eles vão lá, na clínica, né, a gente tinha sala por horário, as pessoas iam lá, faziam um cartão e falavam que iam aparecer quando aparecesse. Não rola isso de você distribui cartão, esperar que o paciente apareça para eu poder ir lá na sala e fazer aquele espaço como o meu. Mas quando a gente pega um horário, nem que você pegue uma tarde da semana, dá para investir aos poucos e percebendo que você pode. Eu acho que quem está muito inseguro, tem medo da questão financeira, vai indo aos poucos mesmo, vai atuando com calma, né? Vai iniciando, vai testando, pega um caso que você sabe que vai dar conta. Se você achar que é muito difícil, pega uma supervisão. Eu acho que dá para ir aos poucos. Eu não sou psicopedagoga, mas gosto de escutar, doutora, para me ajudar com minha comunicação com meu filho. Ele tem 10 anos. Eu tenho 2 projetos, mas não consigo executar. Planejo, mas não encontro tempo para fazer o que planejo. Isso me faz sentir fracassado. Olá, Milagros, obrigada pela audiência. Deixa eu te falar, a gente tem que marcar um horário, a gente tem que fazer uma rotina, porque senão tudo vira prioridade. Eu falo isso com todos os meus pacientes, e agora com essa volta, né? Então, eu tenho alguns de faculdade, alguns que estão começando a trabalhar. Então, eu voltei agora das férias, eu estou atendendo online ainda alguns, mas eu cobrei de todos essa semana deles montarem uma rotina e me mostrarem uma rotina. Porque é muito importante, se a gente não coloca um horário, tudo vai ser prioridade, né? Então a gente vai começar a fazer coisas, aquilo vai passar. Então, mesmo que a gente tenha um horário bem flexível, eu vou marcar um horário da semana que eu vou me desligar do mundo do filho, do marido, dos outros projetos, para me dedicar a esse projeto. Eu percebi isso muito com a escrita também, porque senão como eu tenho muito paciente, né, então tem muita demanda lá no consultório, eu começava a ver enchendo a minha agenda e ficava sem tempo para mim. Eu não tinha tempo para fazer a minha terapia, eu não tinha tempo para fazer a minha ginástica. Então, ficou numa época assim, tão cheio, né, o consultório, que às vezes a secretária, quando eu olhava, ela tinha pegado a minha hora de almoço para atender. Eu falei assim, não, calma, eu tenho que atender. Mas ela ficava tão doida com a demanda, eu falei, gente, se não tem horário, não tem horário. Quer esperar? Faz uma lista de espera. Ou, porque é muito difícil também quando você quer reencaminhar, né? Se a pessoa foi indicada para você, se o outro falou que você fez milagre com o filho dela, ela não vai querer que você passe para outra, mesmo que você fale que você acredite bastante e tal. Alguns eu conseguia, até porque eu falava que eu supervisionava a pessoa, então eu terminava conseguindo passar alguns. Mas teve hora que eu tinha que riscar a minha agenda. Se você coloca na agenda Pilates, esquece, o pai vai lá ver e fala, mas não pode só hoje mudar, não pode. Então, comecei até a colocar, dica, gente, eu escrevia no horário da minha terapia, eu não colocava a psicóloga, eu colocava o nome dela, porque aí achavam que era cliente e não ficavam pedindo horário. Então, você tem que marcar na sua agenda aquele que você vai se dedicar a você mesma. Porque se a gente não tem um tempo para se dedicar a nós mesmas, a nos trabalharmos, a gente vai sempre se sentir insegura, sempre sentir que está faltando. Eu vou contar para vocês, nunca a gente vai estar perfeita, prontinha, não vai estar tudo assim 100%, sempre tem algo para estudar, já vou olhar o que
o que o Fábio falou aqui, vou olhar quando eu terminar a live. Sempre temos algo para aprender, a gente tem muito para ensinar e muito para aprender também, né? Então, a gente não precisa estar 100%, esperar ter 100%, esperar ter tantos pacientes para começar, para abrir uma sala. A gente tem que começar. E no começo, eu paguei para trabalhar, né? Quando eu aluguei uma salinha lá, é que até deu sorte. No começo, eu achei que eu ia ter que investir uns meses, mas não, começaram a vir pacientes que às vezes só pagavam o aluguel, o condomínio, o que eu tinha que pagar no consultório. Mas tem que dar esse primeiro passo. E como vale a pena, gente, quando a gente tem o nosso espaço, que a gente fica feliz com ele. E agora, além do consultório, eu já deixo horários para minha escrita também. Porque se eu não deixo tempo para escrever, aí também os meus projetos não caminham, né? Eu entendo, professora, que com técnicas e utilizando ferramentas psicopedagógicas certas com os alunos, pacientes, acredito que é possível termos um resultado satisfatório. Exatamente, exatamente. E isso, peraí, estou no último ano do curso de bacharelado em psicopedagogia, estou apaixonado cada vez mais que descubro as mais variadas técnicas e ferramentas, como é possível ajudar uma criança que se encontra com alguma desordem na sua aprendizagem. É fantástico. Eu acho assim que a cada novo paciente, isso que é o bacana, a gente vai estudar coisas diferentes, a gente vai descobrir que não dá para ser tão ortodoxo, eu sigo tal linha, eu só uso tal. Não adianta, porque os nossos pacientes são variados, e a gente vai descobrir ferramenta que funciona com um, que não funciona com o outro. Cada um está num momento emocional, por isso que eu falo muito das histórias. A gente tem que ter um equilíbrio emocional, porque não adianta falar, nossa, eu vou trabalhar o TDAH dele, a atenção concentrada que ele não classifica, ele não conserva, ele não lê e interpreta adequadamente, se aquele menino está detonado emocionalmente. Eles vêm já com, às vezes, anos e anos de insucesso. No meio do ano passado, eu diagnostiquei uma menina com dislexia, né, junto com o neuro, mas quando eu mandei para o neuro, eu já tinha certeza que ela estava no 2º ano de ensino médio, de uma escola muito boa, mas ela estava detonada, porque ela passou todos esses anos com muita aula particular para passar, muita aula particular, e sempre acreditando que era burra, que não aprendia, que não conseguia. Então foram anos e anos de insucesso. Se eu não pego esse ser, né, não era nem mais criança, mas essa pessoa devastada, e dou um acalento emocional, um equilíbrio emocional, ela não consegue aprender, né? Muitas vezes eu vi assim, elas vêm, você não tem tempo de estar todas as técnicas, a maneira de estudar, mas elas melhoram assim, às vezes como fosse mágica, que é muito louco, mas você primeiro acolheu, né, deu um equilíbrio emocional, mostrou que ela é capaz, que ela só precisa ter a ferramenta certa para aprender. Então, às vezes, a melhora é muito rápida, mas que não é um milagre, não é um toque de mágica, mas é esse acolhimento, né? Às vezes é entender o que eu tenho, né? Muitas vezes com coisas simples. Outro dia também, eu com um garoto de uns 19 anos, já na faculdade, e eu só mostrei para ele, só analisando a maneira como ele lia um texto e interpretava para mim, e eu fiz ele fazer em várias, que ele estudava de uma maneira totalmente errada, né? Ele era totalmente visual, ele só que ficava pelo... Então, quando você dá a técnica certa, ele já sabe, o mundo, desvela o mundo para ele. Nunca ninguém se preocupou em mostrar a maneira como eu aprendo, né? Em se preocupar a maneira mais eficaz, né, de aprender. E aí fica muito difícil. Agora, outra coisa que é importantíssima, que nos ajuda na segurança, é estudar, né, gente? Estudar sempre. Eu vou falar que eu já tenho 8 pós-graduações,
e sempre fico buscando métodos, buscando cursos na internet, pessoalmente. Eu gosto muito de dar cursos, e às vezes eu gosto de ampliar. Quando eu vou dar um curso, eu vou estudar mais coisa para ampliar, para dar uma dinâmica diferente. Então, isso é fundamental. Eu acho assim, a psicopedagogia é fantástica. Depois eu fui fazer arte-terapia, que complementa demais. E segurança é palavra forte, né? Mas é tudo que a gente está buscando aqui hoje, tá? O que me falta para me sentir segura como psicopedagogo, como psicopedagogo? E é isso que eu quero de vocês aqui. Espera que aqui chegaram 2 perguntas. Ah, tá. Não, era só perguntando do que era a live. Isso já está claro agora, né? Como atuar com segurança na psicopedagogia. Então, vou contar um pouco. Depois que eu montei o meu consultório, eu fui fazer a pós-graduação de contação de histórias, que era contos de fada na visão junguiana. Eu sempre fui uma apaixonada pelo Jung, já estudava demais ele, já utilizava as mandalas, já via o poder dos símbolos. Mas quando eu fui fazer essa pós, eu descobri na prática o que as histórias causam. Então eu voltava da pós assim, feliz, leve, escrevia livros adoidado, tinha mais criatividade com os meus jogos. Depois, a história que eu tinha trabalhado na pós, eu ficava trabalhando a semana inteira com meus pacientes, e aí eu fui descobrindo o poder das histórias, né? Eu sabia que qualquer história que eu contasse já ajudava. Mas, se eu contasse a história certa para o caso certo, eu ia muito mais rápido. Quando eu comecei a pós, eu comecei a incorporar as histórias. E aí eu comecei a perceber que algumas que tinham uma demanda muito grande de alguns tipos de histórias na literatura infantil. E aí eu fui buscando, eu fui escrevendo as próprias histórias, então eu fui escrevendo história para os pacientes, e aí depois eu fui, porque como eu me especializei nos contos, eu depois comecei a fazer muita adaptação de contos para Girassol Brasil e para Maurício de Souza. E depois fui escrevendo as minhas próprias histórias, quer dizer, eu já tinha histórias prontas para o paciente, eu comecei a levar e começaram a ser publicadas. Porque eu já era escritora nessa época, mas os meus livros eram muito linkados com o pedagógico, eu era muito, essa parte pedagoga muito forte em mim, né? Professora, a parte de linguagem, eu adoro. Então, eu fiz a minha primeira coleção, uma coleção que eu fiz com a editora Minden, que era a editora do Colégio Pueridomus, e eu fiz uma coleção que eu trabalhava as letras, as consoantes surdas e sonoras. E quem ilustrou essa coleção foi até o Glauco, cartunista, tá aqui. Ó. Então, era uma pegada muito pedagógica as minhas histórias. Eram bem engraçadinhas. Essa daqui é todo com P e B. Essa daqui é com o som do G e do J e do X e CH, X, que eles também confundem. Esse daqui é o Crocodilo Tenebroso, era o D e o T. Aí daqui era o K e o G, que eles confundem, e o FV. Né? Todo mundo, quando saiu na mídia essa coleção, as pessoas colocavam que eu era fonoaudióloga, não psicopedagoga, porque eles achavam que, como eram trocas da fala, então era uma fono que tinha inventado. Mas não, eu era uma professora que trabalhava muito com primeiro e segundo ano, e eu percebia que tinha muito dessas trocas no início da alfabetização. E aí, quando eu lancei essa coleção, eu percebi que estava sendo muito adotado por fono e muito adotado por disléxico, porque essas trocas fazem parte também das trocas disléxicas e das trocas da desortografia que está linkada com o TDAH.
E aí eu comecei, depois que eu fiz a contação de histórias, lá o primeiro curso, depois eu fiz uma segunda pós também da arte de contar histórias. E lá eu comecei a trabalhar muito mais e focar muito mais na parte terapêutica. Foi aí que surgiram todos esses meus livros que já pegam a parte terapêutica e pegam situações do dia a dia, né? Divórcio, adoção, medo. Sempre tem que ter medo, porque a criançada aparece com muitos medos lá no consultório. Às vezes aqui também, né? Porque agora o consultório virou online também. Então, tinha muita demanda nessa parte que eu fui suprindo, escrevendo as minhas histórias. E agora já são 96 livros publicados, mas todos com esse teor terapêutico. Aliás, todos, né? Se eu for pegar até a parte mais pedagógica minha, né? De livros, de escrita, eu sei que tem muito da parte terapêutica, né? Todos os livros, todas as histórias têm sempre um conflito e possibilidades de saída desse conflito e depois um final feliz, tá? Que não é um final ilusório, tá? Eu falo isso em muitas lives, gente, mas é muito importante, porque eu recebo questionamentos assim, ai, mas contos de fada, é tudo muito fantasioso, tudo muito... tudo termina sempre bem, mas tudo não termina sempre bem, mostra que dá para a gente sobreviver apesar das dificuldades, porque se a gente pegar a Branca de Neve, a mãe morre no início, né? A Cinderela sofre pra caramba, a mãe morre. A Bela é presa pela fera, ela tem que ter toda uma situação de resiliência, se adaptar e se transformar ali com toda a diversidade. O Patinho Feio sofre o conto inteiro, só no final que ele descobre o poder, né, a segurança. Isso daqui é uma história fantástica para a gente se ler, tá? Quem tiver continuando com a insegurança, pensar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir montar meu consultório, fica lendo Patinho Feio, tá bom? Porque dentro de todo mundo tem um cisne ali, pronto para ser descoberto. E quem é o primeiro que tem que descobrir para o outro perceber que ele é um cisne? Nós mesmos. Então, por isso que é fantástico essa parte, assim, quando eu quis formatar o método Paula Furtado, é para colocar toda essa experiência mesmo. Vamos ler uma história, ouvir uma história e fazer uma dinâmica em cima. Sempre que eu faço essa história que eu falei para vocês hoje, da Árvore dos Desejos, ou a Caraminholas na Cachola, vou até mostrar para quem não conhece. Essa história eu fiz para a coleção Bem Me Quer, tá? Fiz para Girassol Brasil e para Maurício de Souza. Ontem eu falei, mas para quem não ouviu ainda, esse mês, todos os meus livros estão com desconto na Girassol Brasil, tá? Então, é lojagirassolbrasil.com.br. Eu pus ontem lá, que vocês me pediram no Instagram. Só que quando for pagar, coloca lá no cupom desconto Paula Furtado, tudo junto, em letras maiúsculas, tá? Paula Furtado, tudo junto. Vocês vão ter 30% de desconto em qualquer livro. Seja esses da Maurício de Souza, que eu escrevi, né? Esses daqui, tem mais todos os contos, os clássicos que eu escrevi também, para ele, o de lendas, todos que eu tiver escrito lá, e tanto na parte de contos, de lendas, ou os terapêuticos, estão com 30%. Então, pode escolher qualquer um que vai ter esse descontão, tá bom? Que mais, gente? Bom, aí essa parte de atualização profissional, só para terminar, eu fiz as 2 pós, aí depois eu fiz na PUC de leitura escrita também, uma pós-graduação, linkada também, porque eu adoro essa parte de linguagem, que eu coloco sempre também. Pode recomendar um livro para criança que sabe ler e sofre de ansiedade? Sim. Então, mas você quer um livro para adulto ou para contar para criança? Ah, é para criança, né? Então, ó, esse Caraminholas na Cachola é para ansiedade e autocrítica exagerada, tá?
para a ira, né, para essa coisa da raiva, eu fiz o Era Uma Vez Uma Nuvenzinha, que é esse aqui, deixa eu ver. Também é da coleção Bem Me Quer, e o bacana desse livro é que eu coloquei vários tipos de reações com a raiva, né, então é sempre a emoção da raiva aqui, mas a maneira como cada um reage com a raiva, ou a maneira como cada um consegue transformar a raiva é diferente. Então é bem bacana, porque eu dou muitas dicas também de como trabalhar esses livros. Uma dica, assim, principal aqui, para vocês que são pais, né, e também para os professores, se a gente quer um trabalho terapêutico com as histórias, a gente nunca pode falar, trazer para a realidade, trazer para ele, entendeu? Mostrar que a gente está contando essa história porque ele tem muita raiva. Se ele for pequenininho, é legal também o cuidado para não explodir, que eu tenho, também é bem bacana. Quer ver que eu escrevi? Esse aqui. Esse aqui eu fiz para um paciente meu, que ele era pavio curto, então qualquer coisa ele estourava, ele chutava, ele xingava, era terrível. E eu fiz essa história assim, exatamente com tudo que a escola me relatava, com que a mãe relatava, e eu transportei ele, projetei num porco-espinho, que soltava espinho para todo lado, então ele não sabia lidar com essa emoção, então ficou bem bacaninha também. Acho que esses daí são bem legais. Tem esse livro que eu sempre indico, Novas Histórias Antigas, também tem bastante histórias para ansiedade, mas eu preciso saber a idade dele. O Caraminholas é um que dá para a gente contar com os pequenininhos, e eu conto para os adultos também, então saem coisas bem bacanas. Ele saiu na lista da revista da Abril, da Cláudia, revista Cláudia, acho que era. Uma revista da Abril, não me lembro, que ela fez assim 17 livros infantis que todo adulto deve ler. E o Caraminholas, para meu orgulho, saiu lá, junto com o Pequeno Príncipe, com outros do Zeraldo, gostei bastante. Mas é porque, na verdade, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com símbolos, então os símbolos são para qualquer um, eles aparecem para os pequenos. É lógico que, dependendo do enredo da história, eu prefiro quando porque eu fiz assim 9 histórias também com temas emocionais, que chama Histórias para Aquecer o Coração. Esse é para os menores, então é uma história com rimas, então vai muito mais para essa pegada dos menores, né, de trabalhar essa consciência sonora, a rima termina prendendo bastante atenção, então é bem legal isso também com eles. E aí, depois que eu fiz a neuropsicopedagogia também, que também complementou bastante, foi bem bacana, mas eu acho assim, a psicopedagogia é a base de tudo, né, gente? A gente entender as habilidades cognitivas, e aí depois a gente vai complementando com as habilidades socioemocionais, da arte-terapia, da contação de histórias, e foi aí que eu juntei tudo e formatei o método Paula Furtado para passar para vocês toda essa experiência. Amanhã vai ser como as histórias ajudam no atendimento online. E eu falo isso muito para todos agora, que se a minha psicopedagogia eu não tivesse complementado com esse poder das histórias, eu estava frita muitos psicopedagogos vieram fazer supervisão comigo para ver como que eu estava fazendo no online, porque é muito difícil prender a atenção de uma criança 50 minutos em frente de uma tela, sem o recurso do jogo, é lógico que o que eu fazia, né, eu pedi muito para as mães comprarem material de artes e deixar lá à disposição, mas é muito diferente a interação. Mas eu consegui ótimos resultados, mesmo sendo online, viu, gente? Mas as histórias foram fundamentais. Você contar uma história, fazer uma atividade e depois começar a trabalhar, então foi muito bacana, porque eu garantia aquela atenção, né, dele trabalhar aquela atenção
concentrada, assim, de uma maneira mais gostosa, equilibrar emocionalmente nesse momento de quarentena, dar aquela mensagem de que vai dar tudo certo, que o grande problema dele tem solução. Então, sempre eu comecei, principalmente, eu já lido muito com a história, eu coloco em todas as sessões, mas na pandemia, no atendimento online, eu começava com a história, porque eles já vinham por aqui de ficar o tempo inteiro no computador, né? O dia inteiro, sentado, não aguentava. Então, eu comecei a inventar muita história de movimentação, de parava a história, eles tinham que pegar um objeto que combinasse com aquela parte da história. Eu fiz eles se movimentarem, apesar de estar em frente à câmera. E a história foi fundamental. As histórias, nessa época online, elas já salvam a gente em todas as situações. Mas nessa fase ainda é, né? Muito medo, muita incerteza, muito pânico. Então, eu tive muita criança com depressão, muito adolescente também. É que agora eles avacalharam, né? Eles já estão encontrando os amigos. Mas, no começo, eles estavam extremamente melancólicos. O adolescente é grupo, imagine adolescente que não pode encontrar o amigo, né? Então, eles estavam extremamente depressivos mesmo. E a criança também, essa coisa para eles, o aprendizado é muito sinestésico, né? Nessa faixa etária, eles têm que estar junto, aquela coisa do grude com a professora, né? Quem já deu aula sabe que eles ficam fazendo massagem o dia inteiro, mexendo no cabelo, quer abraçar, brigam pelo primeiro lugar na fila. Então, primeiro garantir esse emocional, e aí depois você começa. Aí você pode atender, você pode ir direto na dificuldade deles, que eles vão estar inteiros lá, porque você trabalhou e garantiu para ele aquela possibilidade de que tudo pode dar certo. Então, já garantindo isso, já está muito bom. Que mais de incerteza, gente? Vou falar, depois, quando a gente engrena essa parte financeira aqui, né, foi o que mais apareceu no meu direct, que o pessoal mandou, essa coisa de sair de um salário fixo, a gente pode ir fazendo a transição aos poucos, sentindo, mas vale a pena investir. Hoje em dia, assim, o meu filho estava numa super escola, né, que eu trabalhava, mas eu consegui pagar uma escola muito mais cara para ele, e fazer o consultório bombar, e ter algumas regalias que eu não teria se eu estivesse dando aula. Hoje em dia eu comparo muito isso, né, quando a gente se firma e constrói um nome em cima de um lugar, e isso é aos poucos. Eu vou falar uma coisa assim, para começar, quando a gente faz um trabalho bem feito, não tenha medo de não conseguir o resultado. Quando a gente está inteira com a criança, a gente tem um vínculo, a gente está se doando, está pesquisando coisas para eles, está fazendo acontecer, sempre vai ter melhora. Talvez não chegue naquilo, na expectativa que quer, mas vai ter melhora, eu garanto isso, né? E quando o caso tem melhora, quando os pais, eu vejo muito que eles se espantam que a criança não quer ir embora do consultório, que não reclama para ir, porque a psicopedagogia é muito diferente, né? Então, às vezes, eles estão acostumados só com a aula particular, ele leva lá a criança, e ela reclama, porque ela já teve 4, 6, 8 horas, às vezes, de escola, né? Então, depende, a maioria agora é muito mais tempo, né? No mínimo 6 horas. E aí ele chega lá no consultório, se você aparecer com o mesmo tipo de material, vamos lá, vamos fazer folhinha, escrever. Livro, às vezes eu não entro de cara com ele. Porque aquele que tem um transtorno de leitura escrita, tem que ler pra caramba na escola, tem que ler em casa, aí chega lá, tem que ler. E quando você oferece um jogo, ele não percebe que está lendo, né? E você vai incorporando o livro aos poucos, porque quando eles veem o livro, eles falam, ai, mas vou ter que ler tudo isso. E no jogo, não. No jogo, eles leem um monte de pista, um monte de coisa, lê, interpreta e não percebe.
E ainda por cima, quando você mistura as histórias, a arte-terapia com a psicopedagogia, aí eles encantam. Eles todos, vou falar, não tem criança que fale: "Ai, que chato, vou ter Paula hoje", que é engraçado que eles falam, vou ter psicopedagoga, né, eu vou ter Paula. E aí quando eles chegam lá, eles sempre reclamam que não querem ir embora, que a mãe pode esperar. Eu falo: "Sim, a sua mãe pode esperar, mas tem o outro me esperando, então não dá". Então é bem gostoso essa coisa do gostinho de querer voltar, né. E por que que eles querem tanto voltar? Por que que eles saem se sentindo tão bem? Por isso, porque a gente trabalhou esse emocional, trabalhou a parte pedagógica de uma maneira diferente, então tudo isso é bem bacana. E para quem perdeu as outras lives, eu fiz uma live só mostrando como a gente pode trabalhar a parte de linguagem com as histórias, né, a parte de ortografia e gramática não se deve a gente deve trabalhar sempre em cima do texto. Então, as histórias, assim, são o meu carro-chefe em todos os atendimentos, para todas os lados, né, tanto pedagógico como terapêutico. E aí, mais alguma crença limitante? Que mais que impede de eu migrar para o consultório psicopedagógico? Gente, a gente vai trabalhar essa segurança, é o que eu falei, a gente escreveu as nossas crenças limitantes, vamos jogar fora, mas é um contexto assim, é dia a dia que a gente vai trabalhar. E isso é fantástico. Toda vez eu vou proporcionar para vocês alguma história, alguma dinâmica que vai ajudar nessa segurança. Eu espero que eu tenha colocado uma pitadinha de segurança em cada um de vocês, porque eu quero, assim, nas próximas já começar a ouvir os depoimentos do, dos caminhos que vocês estão trilhando para o consultório de vocês. Então é isso. Gente, obrigada. Se tiver mais alguma dúvida, coloquem, porque daqui a pouco vai cair na live. Mas aí pode mandar aí suas perguntas. Amanhã, na aula online, também, se tiverem mais algum questionamento, me coloquem, que eu vou complementando, tá bom? Obrigada, muita segurança para todas nós, Lauren. Que bom. Obrigada, foi um prazer. Nas 3 aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, e podem me mandando as dúvidas para amanhã, tá bom? Boa noite, até amanhã.